C. Que título você daria para essa charge? Justifique sua resposta. D. Observe as expressões faciais das três crianças. O que cada uma delas revela para o leitor ou para a leitora? Roda de conversa. O que você sabe sobre trabalho infantil? Você conhece ou costuma ver crianças trabalhando no seu bairro ou na cidade de São Paulo? Em quais locais? Há alguma profissão ou trabalho que as crianças podem realizar? Qual é a sua opinião sobre o trabalho infantil? Ele deve ser proibido ou não? Por quê? 2. Leia dois artigos de opinião sobre o trabalho infantil que podem ajudá-lo ou ajudá-la a refletir mais um pouco sobre essa problemática comum em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, entre outras. Os artigos de opinião, como o próprio nome diz, trazem a opinião de um autor ou de uma autora sobre um determinado assunto, geralmente polêmico. Criança deve trabalhar? Por Roseli Saião. Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar, sozinha ou em grupo, são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande, às vezes até em serviços muito pesados, que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores e etc. Há também as que fazem malabarismos, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau, que produz o chocolate.
Você nem imagina! Muitos pais sabem que elas trabalham. São pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda. Mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas. Precisam arrumar a cama, lavar louça, essas coisas. Mas isso não é trabalho. É uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhassem. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Converse com eles e com os professores a respeito dos direitos das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter sua opinião sobre esse assunto. Trabalho infantil no Brasil. As crianças devem se dedicar a estudar e a brincar, e não a trabalhar. Vilma Medina. O que é o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e países emergentes, como no Brasil, onde nas regiões mais pobres este trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes, isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas destas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbam oficialmente este tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário. Apesar de os pais serem oficialmente responsáveis pelos filhos, não é hábito dos juízes puni-los. A ação da justiça aplica-se mais a quem contrata menores. Mesmo assim, as penas não chegam a ser aplicadas. Perfil do trabalho infantil no Brasil.
Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. As crianças estão trabalhando em granjas, sítios e fazendas, em lojas e fábricas. A Constituição brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes, e somente a partir dos 14. Não é o que vemos na televisão. Há dois pesos e duas medidas. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoárias, quebrando pedras, deixando sequelas nessas vítimas indefesas. Mas costumamos aplaudir crianças e bebês que tornam-se estrelas mirins em novelas, apresentações e comerciais. Ah, as autoras Roseli Saião e Vilma Medina são a favor ou contra o trabalho infantil? Como você chegou a essa conclusão? B. Use um marcador de texto para destacar algumas opiniões das duas autoras sobre o trabalho infantil.